Aquele que é moderado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recreação pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Yuktahara Viharasya Yukta Chestasya Karmasu Yukta Swapanava Bodhasya Yogo Bhavati Dukkaha. A extravagância no comer, dormir, se defender e fazer sexo, que são demandas do corpo, pode bloquear o avanço na prática de yoga. Quanto ao comer, só pode ser regulado quando a pessoa pratica tomar e aceitar alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada. Quando eu falo isso aí já dá água na boca, Bimala. Já me dá saudades de Jagannatha, lanchonete, Bimala, que a deidade. Quem sou eu para sentir saudade de Deus no altar? Eu sinto saudades de Jagannatha, a lanchonete lá de Nova Gokula, Bimala. Tá, já parei. Vou até tomar água aqui. Também sinto saudades de Jagannatha, de Suzana, de quem cuida de Jagannatha, Bimala, porque a gente tem amizade com alguns devotos que cuidam das deidades no altar, e eles oferecem alimentos a Deus, e depois dão um pouquinho pra gente. Eu me lembro até de 95, 93, lá do Jai Vrindavana, um servo do Senhor Jagannatha lá na Avenida Angélica. Ele me deu um doce. Olha, você sabe que quando se oferece o alimento a Deus, ele se torna Mahaprasadam e não pode ser recusado, você sabe, né? Sei, não, já estou aprendendo aqui, tá? Então, eu tenho um doce aqui, eu vou te dar, você vai comer tudinho, tá bom? Então tá bom. E ele pegou e encheu minha mão de doce lá, um doce vermelho, parecia doce de tomate, goiaba, e na verdade era um doce de pimenta, Bíblia. Você tem que comer tudo, hein? Não pode deixar nada. E aí eu falei, não tem jeito então. Aí eu comi o doce inteirinho, saí cuspindo fogo, Bíblia. Mas como foi oferecido a Deus no altar, né, tive que comer todinho e achar bom ainda, né? Então, a gente lembra de algumas coisas quando a gente morou com os devotos. Tá bom, sim, senhora. Para Deus não tem problema doce de pimenta. Mas estava gostoso. Tá, já parei de falar. Tá. Onde eu estava mesmo, hein? Você me corta, eu me perco. Eu não te cortei. Claro que você me cortou. Eu estava falando aqui dos alimentos oferecidos a Deus, não tinha terminado, você já cortou. Tá bom, sim, senhora. Então, para não ter bloqueado o avanço na prática de yoga, só se deve comer o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada. Ao Senhor Krishna se oferece, segundo o Bhagavad Gita 9.26, alimentos no modo da bondade, vegetais, flores, frutas, cereais, leite e etc. De modo, principalmente leite e derivados, né? Leite é o mais maravilhoso de todos os alimentos. De modo que uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, se treina automaticamente a não aceitar alimento que não se destina ao consumo humano ou que não está na categoria da bondade. Então só se oferece alimentos no modo da bondade para Deus no altar. É o milho está na paixão, milho é alimento no modo da paixão, mas se ele for misturado com leite ou açúcar, ele se eleva ao modo da bondade, como o Prabhupada já explicou no Bhagavad Gita. Quanto ao dormir, soja não está na bondade. Quanto ao dormir, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, está sempre alerta no cumprimento de seus deveres, na consciência de Deus, Krishna. E por isso, qualquer tempo... mas se
De repente, se a soja for misturada aí com leite, né, queijo, o açúcar não vai ter jeito, né? Fazer doce de soja, socorro. Tá, vamos voltar ao ponto aqui. Quanto ao dormir, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, sempre se faz estrogonofe de soja com leite, queijo. Bom, aí é outro papo. Tudo que vai leite ou queijo melhora. Quanto ao dormir, uma pessoa consciente de Deus está sempre alerta no cumprimento de seus deveres na consciência de Deus, Krishna. E por isso, qualquer tempo desnecessário que se gaste dormindo é considerado uma grande perda de tempo. E quem está falando aqui é quem dormia 3, 4 horas no máximo por dia, que é Prabhupada. Não. Prabhupada falou isso, Prabhupada viveu isso, Prabhupada fez isso e falou isso. Aliás, para os grandes mestres e sábios, dormir é perda de tempo, é perda inútil de tempo. Por isso, quanto mais elevada uma pessoa, menos ela dorme. Quando dorme, né, Bimala? No caso dos principais renunciados de Vrindavana, eles dormiam 1, 2 horas quando dormiam. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, não pode tolerar passar 1 minuto de sua vida sem estar ocupado no serviço ao Senhor Krishna. Por isso, os verdadeiros devotos de Deus estão sempre correndo contra o tempo. Por quê? Porque não param de nascer almas condicionadas, porque não param de morrer almas condicionadas na mais completa escuridão da ignorância. As pessoas, todos nós nascemos na mais completa escuridão da ignorância. E se a pessoa não encontrar um livro de Prabhupada, um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade pela frente, ela vai viver na ignorância e morrer na ignorância. E o devoto não quer isso, por isso o devoto vive sempre correndo contra o tempo. Por quê? Para iluminar o máximo de pessoas possível, para que elas não morram em ignorância, para que elas não vivam em ignorância e para que elas não gerem também outros seres em ignorância. Onde eu estava? É por isso uma pessoa consciente de Deus não pode tolerar passar 1 minuto de sua vida sem estar ocupada no serviço prático e amoroso a Deus. Krishna Bhakti, Krishna Yoga, Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, tem vários nomes, né? Serviço devocional, também não basta fazer serviço devocional sem consciência de Deus, Krishna. Então é preciso fazer serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Deus, Krishna. Portanto, o seu dormir reduz-se ao mínimo. Srila Rupa Goswami é o exemplo ideal quanto a este aspecto. Ele estava sempre ocupado no serviço a Deus, Krishna, e não podia dormir mais do que 2 horas por dia, e às vezes nem isto. Thakur Haridasa nem mesmo aceitava o alimento oferecido a Deus, Krishna, e nem dormia por um momento sem que terminasse sua rotina diária de cantar em seu rosário Hare Krishna 300.000 santos nomes de Deus. Imagine, né? Os devotos que são iniciados, eles fazem o voto de cantar um mínimo de 16 voltas diárias, que dá por volta de 2 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu ia morrer de fome, Bima. Se não fosse comer antes de cantar Hare Krishna, eu ia morrer de fome. Tá, Bimala, já parei de falar. Então, os devotos têm muitas técnicas, né, para cantar um mínimo de 16 voltas diárias. E uma delas é essa, né, não comer nada sem antes terminar as 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna. Haridasa fazia assim, só que ele cantava 300.000 santos nomes por dia. Se eu não me engano, dá 192 voltas do Mahamantra Hare Krishna no rosário de 108 contas. Se eu não me engano, tá? Bom, deve ter gente boa de matemática aí. 16 voltas dão 1.728 contas.
Quanto ao trabalho, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, não faz nada que não se relacione com o interesse de Deus, Krishna, e desse modo o seu trabalho é sempre regulado e não contaminado pela gratificação dos sentidos. Uma vez que não existe a possibilidade de gratificação dos sentidos, não há nenhum ócio material para uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. E porque ela é regulada em todo o seu trabalho, fala, dormir, vigília e em todas as outras atividades corpóreas, não há nenhuma miséria material para ela. Quando o yogi, pela prática de yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, diz-se que ele alcançou a yoga. Para quem não sabe, a yoga em português a palavra yoga é ligação, conexão, união com Deus. Não tem jeito de fazer yoga sem conexão com Deus, sem ligação com Deus. Então, a yoga é a conexão, a ligação, a união com Deus, Krishna. Se não tem Krishna, não tem yoga, não tem ligação, não tem união, não tem conexão. E se não tem conexão, ligação e união, não tem nenhum benefício. As atividades do yogi se distinguem das atividades de uma pessoa ordinária por sua cessação característica de todos os tipos de desejos materiais, dos quais o sexo é o principal. Então, se a pessoa não se torna um completo celibatário, uma completa celibatária, ele nem começa nenhum tipo de yoga, quanto mais a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga. Um yogi, um meditador perfeito, é tão bem disciplinado nas atividades da mente que não pode mais ser perturbado por nenhum tipo de desejo material. Este estágio de perfeição pode ser alcançado automaticamente por pessoas em consciência de Deus, Krishna, como se afirma no Śrīmad Bhagavatam 9, 4, 18 a 20. 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Prabhupada cita 3 versos aqui e explica que o rei Ambarisha primeiramente ocupou a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, um após o outro, ocupou as suas palavras na descrição das qualidades transcendentais do Senhor Krishna, suas mãos em limpar o templo do Senhor Krishna, seus ouvidos em ouvir sobre as atividades do Senhor Krishna, seus olhos em ver as formas transcendentais do Senhor Krishna no altar, seu corpo em tocar os corpos dos devotos, seu sentido do olfato em cheirar as essências das flores de lótus oferecidas ao Senhor Krishna, sua língua em saborear a folha de tulasi oferecida aos pés de lótus do Senhor Krishna, suas pernas em ir a lugares de peregrinação e ao templo do Senhor Krishna, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor Krishna e seus desejos em executar a missão do Senhor Krishna. Todas estas atividades transcendentais são completamente dignas de um devoto puro de Deus. Este estágio transcendental talvez seja subjetivamente inexpressável para os seguidores do caminho impersonalista, mas ele se torna muito fácil e prático de expressar para uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, como fica patente na descrição acima das ocupações de Maharaja Ambarisha. Se a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna, através da constante lembrança, tais ocupações transcendentais não são práticas. No serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, portanto, estas atividades prescritas denominam-se Archana, ou em português, ocupar todos os sentidos no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Os sentidos e a mente necessitam de ocupações. Está muito alto, hein? Os sentidos e a mente necessitam ocupações. É como dizem por aí,
Mente desocupada, oficina do diabo. E é mesmo. A simples abnegação não é prática. Portanto, para as pessoas em geral, especialmente para aquelas que não estão na ordem de vida renunciada, a ocupação transcendental dos sentidos e da mente, como se descreveu acima, é o processo perfeito para a realização transcendental, que se chama Yukta, no Bhagavad Gita. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Tem aniversário, Bimala? Não tem aniversário. Tem na agenda da rádio? Não tem nada para falar hoje. Tá bom, sim, senhor. Tem passatempo? Tem passatempo. Ah, é? Então tá, passatempo, deixa eu ver aqui. Boa tarde, gente boa. A hora que ele escreveu era boa tarde, Bímola. O que você tá achando ruim? É para ler ou não é para ler? Não tem foto, tá? Então vamos ver, tá. Vou ler o passatempo. Tá, boa tarde, gente boa. Boa tarde, gente boa. Estou respondendo boa tarde porque ele falou boa tarde, viu? Hare Krishna, Hare Krishna. Por favor, aceitem minhas humildes reverências. Por favor, aceite as nossas também, gente boa. E pulou aqui, Bímola. Nossa, esse WhatsApp, viu? Não aprende. É tão simples. Aperta a setinha para baixo, vai devagar, vai e volta, sem pular. Vai descendo, normalmente, gradualmente, mas não... fazer o quê? Tá, Bímola, posso continuar? Tá. Há quanto tempo não nos falamos? É verdade. Espero que estejam bem. Agradeço por sua dedicação junto com a senhora Bímola na narração diária dos programas da rádio Krishna FM, iluminando as mentes e corações em muitas partes do mundo. É verdade. Nossa, quase no mundo inteiro, né? Quase todas as cidades do mundo. Gostei muito da leitura do ensinamento do dia 28 de março nos primeiros 7 minutos, que para mim foi espetacular. Então foi no Bhagavad Gita, né? É porque na primeira parte do programa a gente lê o Bhagavad Gita como ele é. Inclusive agora no terceiro tocador a gente está colocando todas as leituras do Bhagavad Gita, né, que a gente faz aqui, a gente está colocando lá no terceiro tocador. E a gente vai continuar colocando toda vez que a gente lê o Bhagavad Gita, que a gente vai pegar esse pedacinho do programa e pular, para ficar disponível, vai ficar rodando lá, igual uma rádio. É a rádio do Bhagavad Gita, pronto. Tá, não era para falar nada. Tá bom, Bímola, agora já foi. Então retiro o que eu falei. Então eu gostei muito da leitura do ensinamento do dia 28 de março, nos 7 primeiros minutos, que para mim foi espetacular. Até anotei em meu caderno para reler várias vezes seguidas num futuro breve. Gostei muito das definições sobre o Brahmabhuta. Outro assunto foi a única maneira de beneficiar todos os seres vivos e dar Deus ao próximo. É a única caridade, né, que liberta quem dá e quem recebe. Todos os outros tipos de caridade prendem as pessoas ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Porque se a pessoa faz coisa boa, tem que voltar aqui para receber todo o bem que ela fez. Mas dar Deus ao próximo é a única caridade que liberta quem dá e quem recebe.
E como ele fala aqui, só existe 3 maneiras de dar Deus ao próximo. É verdade. 1. Dando os livros de Prabhupada. 2. Oferecer alimento a Deus com amor e devoção. E 3. Dar alimentos às pessoas. Alimentos transcendentalizados. Alimentos krishnaizados. É verdade, gente boa, é isso aí mesmo. Precisamos fazer serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Deus, Krishna. É que eu já estava emendando aqui, Bima. Tá, vou prestar atenção. Precisamos fazer serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Deus, Krishna. Mecanicamente não funciona. Mas você esqueceu de mencionar a 4ª maneira de dar Deus ao próximo, que seria ensinar as pessoas a ouvirem a rádio Krishna FM. Na verdade, a rádio Krishna FM são os livros de Prabhupada, né? Não existiria essa rádio sem os livros de Prabhupada. Então, se eu dar a rádio Krishna FM às pessoas, é dar os livros de Prabhupada, né? Porque a rádio nada mais é que os livros de Prabhupada. A gente só tenta não atrapalhar os livros de Prabhupada. Sempre que posso, estou ensinando as pessoas a ouvirem esta rádio. Poxa, muito obrigado pela ajuda, gente boa. Muito obrigado a todos aí que compartilham nossa rádio, né? Que repassam aí o endereço da rádio. A gente fica eternamente endividado com você e com vocês que fazem isso. Então, sempre que posso, estou ensinando as pessoas a ouvirem esta rádio, principalmente para as pessoas que estão conhecendo recentemente a consciência de Deus, Krishna, e pessoas que não tenham acesso aos livros de Prabhupada. No meu caso em particular, foi uma enorme bênção conhecer esta rádio Krishna FM, tendo em vista o local onde resido, no Japão, né? No caso é no Japão que ele mora, e que não encontro livros em língua portuguesa com facilidade. Domingo passado, dia 26/3, fui ao Templo Govinda ajudar no Food for Life, ajudando na preparação de 80 marmitas vegetarianas que foram distribuídos no Parque Yoyogi, na capital japonesa. Ao chegar lá, já existia uma fila organizada com dezenas de sem-tetos que residem nos arredores do parque. Tem gente que acha que sem-teto é só no Brasil, né? Tem sem-tetos no mundo inteiro, em todos os países. Muita gente acha que nos países ricos não tem sem-teto. Prabhupada já explicou, né? Se o karma da pessoa é ser uma pessoa sem teto, não importa se ele nasceu nos Estados Unidos, Suécia, Suíça, onde for, só que é um sem-teto, cada país tem um sem-teto diferente, um nível diferente, mas é sem-teto, né? Então, lá nesse parque Yoyogi, na capital japonesa, tem sem-tetos que são aí, receberam a misericórdia dos devotos de Deus e o alimento Krishna Prasada. Aqui ele mandou fotos do horário, né? O horário lá do Japão. Ele aqui numa foto, prestando reverências, fazendo adoração a Deus. Tem várias fotos. Já coloca na nossa lista, no WhatsApp e Telegram, Bímola, para todo mundo ver. Amanheci meu dia logo cedo fazendo minha... 5:06. Amanheci meu dia logo cedo fazendo minha adoração no altar de forma simplificada, fazendo também oferecimento de alimento a Deus no altar. Em dezembro, por misericórdia de Deus, Krishna, e do meu mestre espiritual, recebi a segunda iniciação, aprendendo a recitar os 7 versos do mantra Gayatri, diretamente nos meus ouvidos. Poxa vida, parabéns, gente boa! Agora você é uma pessoa 2 vezes nascida, agora você é um sacerdote brahmana. É isso aí, ele mandou vídeos aqui da adoração a Deus no altar do templo. Aqui eles preparando os alimentos oferecidos a Deus, as bandejas que irão ser doadas aos sem-tetos. Aqui, ó, preparação Food for Life. Pena que na televisão, Bímola. Por favor, recebam a audiência das divindades do nosso altar. Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Radha, Jai Krishna.
Jai Shri Shri Gauri Gauranga, Jai Gauranitai, 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 Radha Gauranitai. Abraços, tudo de bom. Jai, Rádio Krishna FM aqui. Jai, Jai, ouvintes da rádio. Muito obrigado, gente boa. Muito obrigado, que legal, que programa legal. Nossa, e tem as devotas japonesas lá, ele já mandou uma vez aí, que elas cantam e dançam. Elas fazem um tremendo canto e dança público de Hare Krishna também na distribuição de alimentos. Eu já vi uma vez. Nossa, muito incrível, viu? E uma devota de idade elevada, viu, Bímola? E canta bonito e faz animação. Entusiasta, né? São todos entusiastas. Prabhupada falou, né? Se não tiver entusiasmo, já era. Não acontece nada. Tá, já parei de falar. Nossa, é o Satiputra, Bímola. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o capítulo Comportamento da Pessoa Perfeita. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos aqui onde uma pessoa pacífica e equânime que realmente é avançada em consciência transcendental, não precisa aceitar os símbolos do renunciado, tais como a Tridanda e o Kamandalo. De acordo com a necessidade, ora ela pode aceitar esses símbolos e ora pode rejeitá-los. Existem 4 fases da ordem de vida renunciada: Kutichaka, Bahudaka, Parivrajacharya e Paramahansa. Nesta passagem, o Śrīmad Bhagavatam refere-se aos Paramahansas, entre os devotos renunciados, que são os devotos de primeira classe. Os renunciados impersonalistas não podem alcançar a fase de devoto de Deus de primeira classe.
E isto decorre do fato de que eles têm acerca da verdade absoluta um conceito impessoal. A verdade absoluta é compreendida em 3 etapas, das quais Bhagavan, ou a fase em que se compreende a suprema personalidade de Deus, destina-se aos devotos de Deus de primeira classe. Na verdade, o próprio Śrīmad Bhagavatam destina-se aos devotos de Deus de primeira classe. Enquanto alguém não estiver na fase de devoto de Deus de primeira classe, não se habilitará a entender o Śrīmad Bhagavatam. Para os devotos de primeira classe ou os renunciados, pregar é o primeiro dever. Está vendo, Bimala? Para pregar, esses renunciados podem aceitar os símbolos de renúncia do renunciado, tais como o cetro, a danda e o kamandalo, ou às vezes podem dispensá-los. De um modo geral, os renunciados devotos de Deus, sendo devotos de Deus de primeira classe, são automaticamente chamados de babadis e não carregam um kamandalo ou um cetro, uma danda. Tal renunciado tem liberdade de aceitar ou rejeitar as insígnias do renunciado. Seu único pensamento é: onde existe oportunidade de espalhar a consciência de Deus, Krishna. Poxa, que legal, né? Prahlada Maharaja vivia pensando assim, né? Como que eu posso dar a consciência de Deus a todas as pessoas? Onde existe uma oportunidade de espalhar a consciência de Deus, Krishna? Às vezes, o movimento da consciência de Deus, Krishna, envia os seus representantes renunciados a países estrangeiros. Vou ler de novo, vou até tomar água. Faz o que é Bimba Bento, que já as palavras não estão escorregando, Bimala. Às vezes, o movimento da consciência de Deus, Krishna, envia seus representantes renunciados a países estrangeiros onde o cetro, a danda, e o kamandalo não são muito apreciados. Enviamos então nossos pregadores vestidos em roupas comuns para que apresentem nossos livros e filosofia. Nossa única preocupação é atrair as pessoas para a consciência de Deus, Krishna. Podemos conseguir isso vestidos de renunciados ou usando as vestes de um cavalheiro comum. Nosso único propósito é infundir em todos o interesse pela consciência de Deus, Krishna. Embora uma pessoa santa prefira não se expor à visão da sociedade humana através do seu comportamento, o seu propósito acaba sendo revelado. A sociedade humana, ela deve apresentar-se como uma criança inquieta, e embora seja o maior e mais ponderado orador, deve apresentar-se como um mudo. Se Prabhupada não explicar, não vai dar para entender, Bimala. Uma grande personalidade, vai explicar agora, uma grande personalidade muito avançada em consciência de Deus, Krishna, talvez prefira não se expor através dos sinais de um renunciado. Então, ela pode viver como uma criança inquieta ou um mudo, embora ela seja o maior orador ou poeta. Como exemplo histórico disto, os sábios eruditos recitam a história de um antigo diálogo ocorrido entre Prahlada Maharaja e um grande santo que se alimentava como um piton. A pessoa santa encontrada por Prahlada Maharaja estava praticando a Jagara Vritti, as condições de vida de um piton, o qual não vai a parte alguma, mas permanece no mesmo lugar por anos a fio, e come apenas aquilo que é automaticamente disponível. Prahlada Maharaja, juntamente com seus associados, encontrou este grande santo e falou-lhe as seguintes palavras. Calma, me apressa não. Prahlada Maharaja, o mais querido servo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, certa vez viajava pelo universo com alguns de seus companheiros confidenciais,
simplesmente para estudar a natureza das pessoas santas. Então ele chegou às margens do Kaveri, onde havia uma montanha conhecida como Sarriya. Ali encontrou uma grande pessoa santa que estava deitada no chão, coberta com areia e pó, mas possuía profundo avanço transcendental. Nem através das atividades daquela pessoa santa, de seus aspectos físicos, de suas palavras, nem pelas características que definiam sua situação no sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, as pessoas não conseguiam entender se ele era a mesma pessoa que haviam conhecido. Os habitantes daquele lugar específico, situado às margens do rio Kaveri, no vale da montanha conhecida como Sarriya, eram incapazes de entender se o santo era o mesmo homem que haviam conhecido. Portanto, está dito que... Prabhupada cita uma frase aqui em sânscrito e explica que um devoto de Deus muito avançado vive de tal maneira que ninguém possa compreender o que ele é ou o que ele foi. Tampouco devem se fazer tentativas de compreender o passado de um devoto de Deus. Sem indagar da pessoa santa a sua vida anterior, Prahlada Maharaja imediatamente ofereceu-lhe respeitosas reverências. O devoto avançado, Prahlada Maharaja, adorou a pessoa santa que passara a sobreviver como um Piton e ofereceu ao santo as devidas reverências. Após prestar esta adoração à pessoa santa e tocar com sua própria cabeça os pés de lótus do santo, Prahlada Maharaja, a fim de compreendê-lo, fez-lhe as seguintes perguntas muito submissamente. Vendo que a pessoa santa era bastante gorda, Prahlada Maharaja disse: Meu querido senhor, embora não realizes nenhum esforço para sobreviver, tens um corpo vigoroso, exatamente como o de um desfrutador materialista. Sei que se alguém é muito rico e nada tem a fazer, vou ler de novo. Sei que se alguém é muito rico e não tem nada a fazer, torna-se extremamente gordo, comendo, dormindo e não executando trabalho algum. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur não gostava que seus discípulos ficassem muito gordos à medida que os anos passassem. Ele receava muito que, tendo engordado, seus discípulos tornar-se-iam desfrutadores dos sentidos, bogues. Esta atitude é aqui confirmada por Prahlada Maharaja, que ficou surpreso ao ver uma pessoa santa adotar a Jagara Vritti e tornar-se muito gorda. E no mundo material, geralmente vemos que quando um homem é pobre e macilento, mas pouco a pouco consegue ganhar dinheiro através de negócios ou de outros empreendimentos, tão logo ele tem o dinheiro, procura desfrutar dos sentidos intensamente. Desfrutando dos sentidos, a pessoa torna-se gorda. Portanto, não estou olhando para você não, Bíblia. Portanto, no avanço transcendental, tornar-se gordo não é absolutamente recomendado. Ó sacerdote Brahmana, conhecendo plenamente a transcendência, nada tens a fazer e, portanto, estás deitado. Também é fácil deduzir que não tens dinheiro para o gozo dos sentidos. Como foi então que teu corpo tornou-se tão gordo? Nestas circunstâncias, se não achares que minhas perguntas são inoportunas, por favor explica-me como isto aconteceu. Como você ficou gordão? De um modo geral, como você ficou gordona, Bíblia? Não, eu também estou acima do peso. Como que eu fiquei gordinho? Ô cruz pesada! Eu sou um bogue.
E você também é uma boga, não, uma bogue feminina, um bogue masculino e bogue feminino. Tá? É verdade, já tocou. Não precisa tocar de novo, não. A explicação disso, né, nós vamos ouvir no próximo programa. Só um pedacinho aqui. De um modo geral, aqueles que estão ocupados em avanço transcendental alimentam-se apenas uma vez, ou à tarde ou ao pôr do sol. Quando eu morava com os devotos eu era magro. Não, eu não era, eu estava magro. Eu não sou magro nem gordo. Estou. Eu não sou o corpo, eu não sou esse porco. Quer dizer, esse corpo. E você não é essa porca, quer dizer, esse corpo, essa corpa. Corpo serve para os dois. Tá, já parei de falar. Quanto mais fala, mais complica. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site. É verdade, Bima. O vizinho, esses dias aí para trás, o vizinho falou: nossa, você não come carne, peixe, ovos desde 93 e tá gordão assim, tá fortão assim? Pois é. Ai, não faz nada, né? Não faz nada, viu? Tá bom, não faço nada, tá. Já você mandou parar de falar, então para de falar. Onde eu estava mesmo? Tá. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui onde? Está aqui. Conferiu-se aos 4 Kumaras o poder do conhecimento e investiu-se Narada com o poder do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. O Senhor Brahma foi revestido com o poder da criação e conferiu-se ao Senhor Ananta o poder de carregar inúmeros planetas. A Suprema Personalidade de Deus aferiu ao Senhor Shesha o poder do serviço pessoal e conferiu o poder de governar a terra ao rei Prito. O Senhor Parashurama recebeu o poder de matar os patifes e os canalhas. Senhor Parashurama, vem aqui, está precisando do Senhor aqui para matar os patifes e canalhas que abundam no mundo inteiro. E você morto, Bimala. No Bhagavad Gita 4.8, Krishna diz que Paritranaya sadunam vinashaya chadushkritam. Em português, às vezes o Senhor Krishna aplica o seu poder para que um rei como Prito possa governar e dá a esse rei a capacidade de matar os patifes e canalhas. Ele também confere o seu poder a encarnações como Parashurama. Sempre que o Senhor Krishna está presente em alguém, tá, vou ler de novo, vou prestar atenção, Bimala. Se você não parar de me apressar, eu vou errar, vou continuar errando. Sempre que o Senhor Krishna está presente em alguém, mediante as porções de suas diversas potências, a entidade viva representante do Senhor Krishna chama-se Shaktyavesha Avatara, isto é, uma encarnação investida de poder especial.
O Shakti Avatar é uma pessoa comum como nós, só que dotada de poder por Deus. Este verso é do Lago Bhagavatamrita 1.18. Como se explica no 11º capítulo do Bhagavad Gita, Krishna espalhou-se por todo o universo em muitas personalidades dotadas de poderes específicos conhecidos como Vibhutis. O Śrīmad Bhagavatam 2.739 explica a expansão dos poderes específicos de Maya, a ilusão. Fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Esta afirmação é feita por Deus, Krishna, no Bhagavad Gita 10.41. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um ínfimo fragmento meu, eu penetro e sustento este universo inteiro. Esta afirmação é também feita por Krishna no Bhagavad Gita 10.42. Assim acabo de explicar as encarnações dotadas de poder específico. Agora, por favor, ouve sobre as características da infância, meninice e juventude do Senhor Krishna. Como o filho de Maharaja Nanda, o Senhor Krishna é por natureza o exemplo da perfeição de juventude, Kshora. Ele opta por manifestar os seus passatempos nessa faixa etária. Todo mundo quer ser jovem, bonito, bonita, né? Então Deus pode. E todos que moram com Deus também podem ser jovens eternamente. Antes de aparecer pessoalmente, o Senhor Krishna providencia para que alguns de seus devotos apareçam como sua mãe, pai e associados íntimos. Depois é a vez de ele aparecer como se realmente nascesse e crescesse desde bebê, passando por criança e aos poucos atingindo a juventude. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o abrigo de todas as espécies de serviço prático e amoroso a ele, diverte-se eternamente. Embora suas idades sejam diversas, sua idade, conhecida como Kshora, em português adolescência, é a melhor de todas. Este verso encontra-se no Néctar da Devoção 2.1.63. Ao aparecer, o Senhor Krishna, momento após momento, manifesta seus diferentes passatempos, começando com a morte de Putana. Todos esses passatempos são demonstrados eternamente um após o outro. Os passatempos sequenciais de Krishna manifestam-se em um dos inúmeros universos momento após momento. Não há nenhuma possibilidade de enumerar os universos, mas de qualquer modo algum passatempo do Senhor Krishna está se manifestando a cada momento em um ou em outro universo. É como um grupo de teatro, né, que faz uma turnê aí de cidade em cidade, né? Nós vimos aí, tem grupo de teatro que faz a mesma peça há 40 anos. Krishna faz esse mesmo passatempo aí eternamente, em incontáveis universos. Nesse exato momento, esse passatempo de Krishna, como um bebezinho matando a demônia Putana, está acontecendo em algum universo e em algum planeta de algum universo, dentro de alguns dos incontáveis universos. Ixi, não tem fim, Bimala. Então ele vai apresentar como é esse grupo de teatro que eu falei que está há 40 anos aí na estrada, né? Krishna está aí, eternamente realizando esses passatempos em incontáveis universos. Assim, os passatempos do Senhor Krishna são como as águas correntes do rio Ganges. Dessa maneira, o filho de Nanda Maharaja manifesta todos os passatempos. O Senhor Krishna manifesta seus passatempos de infância, meninice e adolescência. Ao atingir a adolescência, ele continua a existir eternamente para realizar a sua dança eterna do amor e outros passatempos. A comparação feita aqui é muito interessante.
Krishna não cresce como um ser humano comum, muito embora manifeste seus passatempos de infância, meninice e adolescência. Parece, né? Mas parece uma pessoa comum, parece crescer, parece atingir a adolescência e etc. Ao atingir a adolescência, Kaishora, ele não envelhece mais, simplesmente permanece em sua idade de jovem, adolescente, sempre por volta dos... Krishna sempre aparenta ter por volta dos 20 anos. É quando ele atinge essa idade, essa forma, ele continua nessa forma até completar o seu passatempo na guerra de Kurukshetra, onde ele tinha perto de 125 anos e com a mesma aparência de um jovem de 20 anos, por volta de 20 anos. Como isso é possível? Se você fosse Deus, você querer ser velho ou jovem? Bonito ou feio? Saudável ou doente? Então, esse é Deus, ele pode manifestar essa beleza, essa juventude, essa saúde eternamente. Por isso ele é Deus, e por isso que a gente inveja ele, né? Por isso que nós estamos aqui, porque invejamos Deus. Portanto, o Brahma Samhita 5.33 o descreve como Navajovana. Esta Navajovana ou adolescência é a eterna forma transcendental de Deus, Krishna. Krishna nunca passa da juventude, Navajovana. Sempre um jovem bonito. Essa é a forma original de Deus, o mais belo. Krishna tem toda a beleza masculina e feminina. Uma vez eu estava com os devotos e o devoto estava fazendo distribuição de livros, Bimala, e ele vendia incenso também, né? E aí na capa do incenso, não lembro o nome do incenso, mas era uma capa larga assim, sabe? E tinha esse retrato aí que tem na capa do livro Krishna Book. É a imagem mais linda que eu já vi. E aí o rapaz olhou, esse aqui parece uma mulher. Aí o devoto falou, não, Deus não parece mulher, é a mulher que parece com Deus, porque Deus veio primeiro, a mulher veio depois. Então entendeu, né? Em todas as escrituras autorizadas encontram-se descrições dos eternos passatempos de Deus, Krishna. Mas a ninguém é facultado a entender como é que eles se sucedem eternamente. Deixa-me dar um exemplo pelo qual as pessoas poderão entender os eternos passatempos do Senhor Krishna. Pode-se encontrar um exemplo no zodíaco. O Sol desloca-se pelo zodíaco dia e noite e cruza os oceanos entre as 7 ilhas, um após o outro. Segundo os cálculos astronômicos védicos, a rotação do Sol consiste em 60 dandas e divide-se em 3.600 palas. O Sol nasce em etapas que consistem em 60 palas. 60 palas equivalem a uma danda, e 8 dandas compreendem um prahara. O dia e a noite são divididos em 8 praharas, 4 pertencentes ao dia e 4 à noite. Após 8 praharas, o Sol nasce outra vez. Exatamente como acontece com o Sol, há uma órbita dos passatempos de Deus, Krishna, que se manifestam um após outro. Durante a duração de vida de 14 manos, esta órbita expande-se por todos os universos e pouco a pouco ela retorna. Assim, Krishna desloca-se com seus passatempos por todos os universos, um após outro. Por isso que a astrologia védica é perfeita, né? Krishna permanece dentro de um universo por 125 anos e goza de seus passatempos tanto em Vrindavana quanto em Dwaraka. Então eu falei que era por volta de 125 anos, na verdade é por 125 anos.
O ciclo de seus passatempos gira como uma roda de fogo. Assim, Krishna manifesta um após outro os seus passatempos em cada universo. Os passatempos de Deus, Krishna, nascimento, infância, meninice e juventude, manifestam-se todos, a começar com a matança de Putaná e estendendo-se até o final da Mokshala Lila, a aniquilação da dinastia Jada. Todos esses passatempos estão orbitando em cada universo. Como todos os passatempos de Deus, Krishna, estão acontecendo continuamente, a cada instante, algum passatempo está transcorrendo num. A cada instante, algum passatempo está transcorrendo num ou noutro universo. Logo, os Vedas e os Puranas chamam esses passatempos de eternos. Está vendo? Onde está Deus? Ah, meu amigo, está se divertindo com todos aqueles que o amam. Onde? Nos incontáveis universos, no céu transcendental, nos planetas transcendentais. Krishna só está desfrutando. É por isso ele é Deus, né, Bimala? Por isso ele vive desfrutando. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava
Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Prihat Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.